Eu vou compartilhar uma palavra, vou ler uma palavra com vocês para nós poder, assim, orar um pouco a respeito dela, né? Diz assim, lá em Romanos 18, 8:18, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem se compararem com a glória a ser revelada em nós. Pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Até a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida desse cativeiro de corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta injustiças até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também, semelhantemente, o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? O padre diria, palavra do Senhor. Nós vamos dizer só que é a palavra de Deus. Amém. Então, essa palavra está em Romanos, né? Romanos 8, começa no versículo 18. E ela fala sobre esse tempo agora, né? Que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, né? E que o Espírito Santo ora como convém em nós, para que a gente também assim interceda como convém por todas as coisas. Mas de que forma isso opera na nossa fraqueza? Na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, estas coisas todas que a gente vive da palavra, nada é na força da nossa alma, nem na força do nosso conhecimento, do nosso entendimento. A vida no Espírito é a vida da fé. A nossa força é a fé. Para viver o que Deus tem para nós é pela fé. Não é assim, ó, de outra maneira. Não é no orgulho, não é na presunção, não é na soberba, não é na nossa sabedoria, mas é pela fé. A fé é a nossa maior força. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que, se aproximando de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador, que Ele nos presenteia. Galardoador dos que o buscam. Galardoador significa dar presentes. Então, Deus nos dá presentes. E aqui a gente vai entendendo isso. Ele diz assim, no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí no 29, ele diz qual é esse propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha bem o que ele diz, ó, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, e que o propósito é Cristo em nós. O propósito é nós, assim, ó, ser transformado, predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho amado. Então, nós vamos começar a entender que Deus, pela fé,
nos dá galardões, nos dá recursos para nós entender uma vida de propósito. Porque é propósito de Deus, diz bem claro assim, ó, aquele que ele chamou segundo o seu propósito. E qual é o propósito? Predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho amado. Então, o propósito de Deus para a nossa vida não é outro. É nos levar a crescer em Cristo, nos levar a crescer na imagem de Cristo. E aí nós vamos começar a entender que todas as coisas cooperam para esse bem, para o bem daqueles que amam a Deus. E que Deus é que nos dá a condição para a gente andar pela fé, buscando isso, aonde? Nas circunstâncias da nossa vida. Quando ele diz, todas as coisas cooperam para o bem, ele está falando do quê? Ele está falando de tudo aquilo que a gente passa nesse mundo, porque ele diz, no mundo passareis por aflições. Ele diz assim, ó, que é um tempo difícil, que até a natureza está gemendo. Até a natureza está gemendo. E por causa da vaidade daquele que a sujeitou desta forma. Então, nós passamos aqui, e esse gemido da natureza, também, de certa forma, é um gemido humano. É uma necessidade nossa também, que assim a gente passa por muitas dificuldades, por muitas provações. E a Bíblia diz isso, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança não confunde, até que ela tenha uma ação completa. Então, nós temos que entender que o propósito da nossa vida, diante do propósito de Deus para a nossa vida, é nós crescer no Filho dele. É nós crescer em Cristo. E o que ele faz? Ele dá galardoadão, né? Galardoador dos que o buscam. Ele dá presentes para aqueles que o buscam. E o que são esses presentes que ele dá? Vida de Cristo. Então, Deus nos colocou no próprio Filho, para nos sustentar com o próprio Filho, pelo Espírito dele. Aí, nesse contexto, ele diz que a gente não sabe orar como convém. Por que a gente não sabe orar como convém? Porque muitas vezes, diante das circunstâncias que a gente vive, a gente não se volta para o propósito. Quando a gente está passando por uma dificuldade, por algo assim muito difícil, porque a Bíblia fala no dia mau, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que quando chegar o dia mau, poder suportar, né? Então, nós temos o dia mau. Nós temos dias maus. Né? Então, assim, ó, o que Deus espera? Que a gente se volte, busque solução dele, visando, quando as coisas acontecem na nossa vida, o propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e buscam o seu propósito, que é Cristo em nós, que é nós sendo transformados na imagem e na semelhança do Filho de Deus. Então, a gente precisa entender que a fé, ela tem um propósito. E a gente vai entender também que toda circunstância que a gente passa coopera para esse propósito. Quando? Quando a gente ama a Deus. Ama a Deus de que forma? Entendendo que ele está nos levando a amadurecer, a crescer no Filho dele. Então, Deus nos dá muitos presentes para isso. Por todo momento difícil que a gente passa, toda dificuldade que a gente passa, e a gente se volta para Deus, a gente precisa entender isso, que ele nos ama. Porque ali fala bem claro, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse amor está derramado dentro de nós. É o amor de Deus que está em nós. E esse amor é a maior força que nós temos para que as coisas cooperem para o nosso bem. Quando a gente tem consciência desse amor, quando a gente tem consciência desse propósito, o diabo faz de tudo para nos derrubar. Faz de tudo para nos matar, para nos destruir, para acabar com tudo que Deus quer que a gente viva. Ministério, igreja, fé, família, tudo o diabo quer destruir. Ele veio para isso. E o mundo jaz no maligno. Embora nós não sejamos do mundo, nós estamos no mundo, a Bíblia diz. E é dentro desse contexto que Deus está nos aperfeiçoando, dentro do propósito dele. Por quê? Porque Deus tem para nós novo céu e nova terra. Deus tem para nós a vida eterna. Deus tem para nós, assim, ó, algo diferente de tudo que é de baixo. A Bíblia fala na Jerusalém que ela é celestial. A Bíblia fala na vinda de Jesus. A Bíblia fala que quando Noé
estava preparando a arca, todo mundo debochava, ria, casava, se dava em casamento, vivia uma vida natural. E a Bíblia diz que quando a porta da arca se fechou, ela foi fechada por dentro. Deus, por fora, Deus fechou a porta. Por dentro, por dentro. Deus fechou a porta da arca, para que ninguém pudesse abrir. Então a Bíblia diz e compara a vinda de Jesus como os tempos de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, ou seja, não tinham propósito. Não enxergaram o propósito de uma salvação, de um arrebatamento, não enxergaram a questão da vinda de Jesus. E quando Jesus veio, que está falando dessa segunda vinda agora, mas quando ele veio da primeira, eles estavam esperando e assim também não entenderam que era ele. Não compreenderam. Porque assim, tinham os fariseus, os judeus, enfim, eles visavam um Deus fora deles. E Jesus veio trazer o reino. Ele veio trazer um Deus para nós. E ele veio trazer algo assim, maravilhoso. Veio trazer o Espírito Santo. O propósito de Jesus foi trazer essa salvação, nos conquistar para uma salvação pela fé nele, não por obras, para que ninguém se glorie, para que a gente pudesse desenvolver essa salvação, essa fé, dentro de um propósito que é crescer em Cristo por amor à vinda de Jesus. Então, o que nos salva, de fato, é entender esse amor, é entender essa provisão, é entender que nós não estamos sozinhos. Deixa eu te dizer uma coisa para ti, dizer que todas as coisas cooperam para o bem, na nossa mente, muitas vezes, é quando nós estamos com 5 mil no banco, estamos bem com a família, os filhos estão bem, né? Assim, o trabalho está bom, a gente está com saúde, aí a gente lê essa palavra e diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que palavra bonita! Mas na hora que não tem recurso, na hora que está doente, na hora que o diabo te arma um laço, na hora que alguém te engana, na hora que alguém te fere, na hora que assim, que tu projeta alguma coisa e não anda. Na hora que tu assim, que tu pensou, criou alguma coisa na tua mente e depois saiu tudo diferente. Como é que a gente age nesse momento? Será que a gente consegue dizer, isso aqui coopera para o meu bem? Essa situação aqui, esse dia mal, essa dificuldade que eu estou passando agora, ela coopera para o meu bem? Esse momento que eu estou vivendo agora no meu relacionamento, no meu trabalho, com os meus filhos, com a minha esposa, enfim, com a minha saúde, esse momento, ele coopera para o meu bem? Da onde que eu tiro força para acreditar nisso? Da onde que eu tiro recursos para acreditar numa coisa dessa? Só quando eu entendo o amor. A força, ela está no amor. Porque diz assim, coopera para o bem daqueles que amam. Aqueles que amam são aqueles que são amados. Aqueles que amam são aqueles que compreenderam o amor derramado no seu coração. Aqueles que amam são aqueles que sabem, eu te amei primeiro. Então, aqueles que têm esse amor, eles amam. Eles amam. E a força desse amor, eles amam a Deus, amam o propósito de Deus. E a força desse amor, no dia mau, na circunstância ruim, ela é galardão. Ela é assim, ela te volta a ver as coisas de uma outra maneira. Nós oramos e nós dizemos, Deus, no que? A gente não diz assim, Deus, para que isso? A gente diz, Deus, no que isso vai cooperar com o teu propósito na minha vida? Me ajuda a enxergar no que isso vai cooperar com eu crescer em Cristo. No que isso vai cooperar assim, para aquilo que o teu Espírito está fazendo na minha vida, porque Deus está fazendo uma obra na tua vida. E essa obra é maravilhosa, essa obra é perfeita.
Porque tu está sendo aperfeiçoado pelo perfeito, no perfeito, para a perfeição. Mas não é uma perfeição hipócrita. Ai, tu fala muito alto. Ai, tu fala muito baixo. Ai, tu olha, tu não devia ter dito isso, não devia ter dito aquilo. Não. É uma perfeição de verdade dentro de ti. O amor, a paz, uma força que não é tua, uma vida que não é tua. Tu sendo edificado na pessoa de Jesus, pelo Espírito Santo, tu sendo conscientemente santo no santo, o santo no santo, o aperfeiçoando, o sendo aperfeiçoado no perfeito, o crescendo na sabedoria, e tudo, então, que se relaciona, tudo que nos acontece coopera para o bem, para esse fim. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Jesus, você está crescendo em Cristo. Você está amadurecendo em Cristo. E as circunstâncias da nossa vida, quer sejam boas, quer sejam ruins, elas cooperam para isso quando nós nos voltamos para Deus visando esse propósito. Qual é o teu propósito? E às vezes Deus quer nos livrar de nós mesmos. Por isso Jesus manda tomar cruz e renunciar, abrir mão de si mesmo. E isso é tão dolorido, que se compara a ele ser crucificado. Tu consegue entender isso? Que abrir mão de ti é tão dolorido, que Jesus chega ao ponto de dizer, tu quer vir depois de mim? Pega a tua cruz aí. Nega a ti mesmo e me segue. Então, ele compara negar a si mesmo, tomar a cruz, como ele fez. Ele tomou uma cruz, e uma cruz de sangue, uma cruz de chicotada, uma cruz de espinho, uma cruz de martírio, de dor. E ele compara negar-se a si mesmo a isso. Então, em determinadas circunstâncias da nossa vida, que são circunstâncias difíceis para nós, a fé, o amor, a esperança que estão em nós, nos levam a buscar de Deus o propósito. Como isso vai cooperar para o propósito? Qual é a minha atitude diante do dia mau? Em quem eu me refugio? Para quem eu me volto? Eu vou correr para os amigos do mundo. Eu vou voltar eu vou para uma balada. Eu vou fazer isso, eu vou me vingar. Agora eu vou dar um jeito na minha vida. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora eu vou tomar uma decisão assim, assado. Para com tudo. Solta tudo. Te aquieta, te sossega. Fica quietinho. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a todas as manhãs e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Volta-te para o teu Criador, espera nele, busca dele recurso, porque ele é galardoador, recurso no dia mau, para prevalecer o propósito dele também nisso, na tua vida, a fim de que tu em tudo glorifique a Deus. E isso é o que ele faz. E faz por amor a nós, porque ele sabe o que está fazendo. Nós fomos gerados em Cristo, nós estamos crescendo em Cristo para alcançar algo maravilhoso, a redenção até do nosso próprio corpo. Nós temos uma salvação plena, total e completa que Deus preparou para nós na vinda de Jesus. A Bíblia está condenando o mundo inteiro. As pessoas estão falando de Apocalipse como nunca antes. E, ao mesmo tempo, está todo mundo duvidando disso, brincando com isso, achando que é engraçado. Casando, como nos tempos de Noé, casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, fazendo festa, vivendo para comprar e vender, para isso e para aquilo. A gente não possa viver essas coisas. Mas a questão é, como é que eu vou entender propósito se o meu coração, quando eu tenho uma dificuldade, está voltada para as coisas de baixo?
Se eu não me volto para aquilo que é do alto no momento da dificuldade, eu não entendo o que Deus está fazendo para mim crescer. Vocês estão comigo nesse entendimento? Por favor, alguém faz assim com a cabeça. Sim. Amém. Então, se eu não me voltar para aquilo que é assim, ó, propósito de Deus, eu acabo não alcançando o que Deus está fazendo na minha vida. Então, nós precisamos entender isso. Aí, essa palavra, ela é cheia de consolo, porque antes dela, ele diz assim, ó, mas também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas. Uau! Uau! Nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas este Espírito, o Espírito Santo, ele intercede por nós no dia mau. O Espírito Santo está a nosso favor, intercede por nós diante de Deus, e ele mesmo diz o que nós precisamos, para que o Pai nos supra. A fim de que, dentro desse contexto, a gente possa passar por estas circunstâncias e alcançar um tesouro de valor eterno. Vida de Cristo. Imagem do Filho de Deus. É a forja. É a purificação. É a santificação que visa o propósito, não uma aparência, mas algo mais real e mais profundo que está sendo lapidado no nosso caráter, no nosso espírito, renovando a nossa mente, transformando tudo na nossa vida. E o propósito de Deus não é a circunstância, é na circunstância. O propósito de Deus não é mudar os outros, é nos mudar, é nos aperfeiçoar. O propósito de Deus não é que a circunstância se resolva só. Ele quer que a gente saia dali como Naamã, convertido. Ele quer que a gente saia da situação, da circunstância que a gente está vivendo, assim, ó, com algo de Cristo. Porque Deus, o propósito dele é nos dar esse crescimento, nos dar a vida de Jesus. Então, todas as coisas cooperam para o bem, por causa do amor de Deus que está derramado em nós, por causa que Deus nos chamou para amar ele, coopera para o bem porque está visando Jesus, Jesus na minha vida, está visando Jesus na tua vida, está visando tu crescer em Cristo. Então, nesse momento de dificuldade, nós nos apegamos mais a Deus. Nós nos voltamos mais para Deus. Nós buscamos mais a Deus. Nós nos apegamos mais a Deus. E ele, então, revela, pela intercessão do Espírito Santo, o conhecimento de Cristo, a solução de Cristo, o que Cristo tem para nós nesta circunstância, nesta situação, o que Deus tem para nós nessa situação, para a gente poder usufruir de tudo que Deus tem para nós, uma vida abundante. E para que no meio dessa geração má, adúltera e perversa, a gente venha resplandecer como luzeiro. Como luzeiro. Uma paz além do entendimento. Um amor que é diferenciado. Uma alegria que pouca gente conhece. Um entendimento, uma sabedoria que raras pessoas têm. Deus está nos edificando. Deus está nos aperfeiçoando, nos restaurando, nos curando, nos amando, nos libertando, nos sarando. E isso tudo através das circunstâncias da nossa vida. E cabe a nós entender o propósito. Buscar o propósito. Eu estou crescendo em Cristo. Eu estou amadurecendo em Cristo. Deus me dá a solução de Cristo para esta situação. Porque quando Deus derrama a virtude do Filho dele, a vida do Filho dele, quando ele me vê na situação, buscando algo de Cristo, quando ele me vê na situação, na adversidade, no dia mau,
desejando Jesus como solução para o meu problema, eu recebo um presente do meu Pai. Tu recebe um presente do teu Pai. Tu se voltou para Deus, confia no Senhor, espera nele, no mais tudo ele fará sair a tua justiça como o sol do meio-dia, endireitando tuas veredas, aplainando o teu caminho, desembaraçando a tua alma, desembaraçando tudo para que a tua alma ande segura. Então Deus tem para nós segurança, paz. Deus tem para nós. E aí então eu me volto para ele no dia mau, eu me volto para ele na aflição, eu me volto para ele na angústia, eu me volto para ele no medo, na insegurança, assim, nas coisas que eu estou passando, eu me dobro para ele, eu fujo para ele, eu corro para ele, e eu digo, eu preciso da tua solução, porque tu estás me levando a crescer no teu filho, tudo coopera para o meu bem, e eu não estou entendendo, minha alma não está entendendo. Eu não entendo essa dor, eu não entendo essa dificuldade, eu não entendo esse problema. Traz para mim a luz da tua revelação, do teu entendimento, em prol daquilo que tu está gerando na minha vida. E me traz consolo. E ser comigo. Não me deixa retroceder. Porque a Bíblia diz, se o meu justo retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, não é mais um tempo de nós andar para trás. É um tempo de nós andar para frente, para cima. Buscar as coisas do alto. Ter os nossos olhos abertos, a Bíblia diz que as nossas pálpebras e os nossos olhos sejam abertos, olhando para diante de nós, deixando para trás as coisas que já passaram e buscando a cada dia tudo aquilo que é do alto e tudo aquilo que é de cima. Vamos entender a nossa vida dentro de um propósito. Vamos entender a nossa vida hoje dentro de um propósito maior, que é o propósito de Deus. Vamos sonhar, vamos trabalhar, vamos criar filhos, vamos cuidar da casa, vamos buscar relacionamentos saudáveis, vamos viver, vamos para a praia, vamos comer pizza, vamos passear, vamos viver a vida. Mas vamos entender que existe um propósito para ela. Existe um propósito. E que tudo coopera para o bem quando eu entendo que na minha vida existe um propósito. E eu me sujeito a esse propósito. E eu tenho uma postura diante da circunstância, assim, ó, que é buscar o propósito, mesmo que as coisas sejam muito, muito, muito difíceis. E eu creio que o Espírito Santo, ele intercede por nós, e que Deus nos presenteia, nos dando mais do Filho dele, nestes momentos. Não há uma pessoa que tenha passado por uma dificuldade em Cristo, e saído dela, e não tenha saído melhor. Não tenha saído glorificando e adorando a Deus. Então, nesta esperança, nesta fé, neste amor, nesta confiança, quem tem pão, quem tem vinho, por favor, pegue, que hoje nem vou me alongar muito. Mas é interessante nós entender isso. Entender uma vida com propósito, entender que, assim, ó, que Deus nos chamou para um propósito, que é nos dar mais do Filho dele, que é nos levar a amadurecer no Filho dele. As pessoas, às vezes, têm uma palavra que as pessoas falam, né? Ah, importa que eu diminua e que Cristo cresça. Deixa eu dizer uma coisa para ti, ó. Nós não estamos, Jesus não está crescendo em nós. Quando João Batista fala isso, ele se refere ao ministério dele. Isso é vida ministerial. Ele diz, importa que o ministério dele cresça e que o meu ministério diminua. Mas crescimento espiritual é diferente. É só eu que estou crescendo. Porque se tu limitar a tua fé num Jesus do tamanho que tu nunca vai sair do lugar. Então entenda, Deus está todo dentro de ti. Nós que somos pequenos. Deus está pleno dentro de ti, Deus está todo dentro de ti, e Ele está todo e pleno dentro de ti para te fortalecer, para te vivificar, para te dar recursos, para que em todas as circunstâncias da tua vida, tudo coopere para o teu bem. Não existe um Jesusinho dentro de ti. Não existe um Espírito Santinho dentro de ti. Um Deusinho. Ah, mas é que assim, ó, eu sou ainda criança.
Tu pode ser criança espiritual, mas o Deus que está contigo não é criança. Tu pode ser até um recém-nascido espiritual, mas o Deus que habita em ti, ele é de plenitude. Ele tem tamanho, ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem força. E sempre que tu, seja lá a tua estatura, qual for, em Cristo, te voltar para ele, pode saber disso. Ele é grande, é suficiente. Ele é suficiente e ele é grande. E é assim que tu vai crescer, de fé em fé, de circunstância em circunstância, se voltando para ele, tendo tuas experiências, buscando ele e entendendo, existe um propósito nisso aqui. Eu não estou sozinho. Nessa hora o diabo chega e diz, olha aqui, ó, tua vida é isso, tua vida é aquilo, tu é isso, tu é aquilo, tu é um derrotado, tudo que tu fez é mentira. Olha só, papai, pipipi, papapó, olha para isso, olha para aquilo, olha para o outro. E as pessoas vão baixando a cabeça, baixando a cabeça, baixando a cabeça. Todo mundo que se levanta na tua volta vai dizer, viu, ó, eu avisei, ó, tá vendo, ó, não é assim desse jeito, ó. Vão olhar para o diabo, as pessoas vão olhar para as suas fraquezas. Nossa fé não se baseia no que nós somos, no que nós podemos, nem no que nós somos, nem no que nós sabemos. Se baseia no que ele é, no que ele pode e no que ele está fazendo. E sabe o que ele está fazendo? Ele está te fazendo crescer em Cristo Jesus. O Pai está te fazendo crescer. E sabe de uma coisa? Tu nem sabia disso. Tu nem escolheu isso. Foi ele. Nem foi tu. Tu só aceitou. Aceitou o chamado, aceitou o propósito, tu entendeu, tu te prostrou, tu quis obedecer, mas quem te chamou, quem te predestinou, quem te escolheu? Na parábola, quando Jesus disse que chamou para o casamento, e assim, ó, e ninguém veio, e ele mandou buscar os coxos, os mancos, buscar os pobres, necessitados para a festa. Aí no fim daquela parábola ele diz que tinha um cara lá que não estava com as roupas festivas para aquela festa, para aquele casamento. Eu digo, mas se tu mandou chamar tudo quanto é pobre, tudo quanto é coxo, tudo quanto era pessoa da rua, como é que tu sabe que tinha um ali que não fazia parte dos que tu buscou? Porque ele não estava com vestes nupcial. E aí tem um detalhe. Naquela época, quem dava as vestes era o dono da festa. Então, não é qualquer um que entra assim, de qualquer jeito. Aqui todo mundo foi buscado. Aqui todo mundo foi chamado, foi escolhido, foi separado, foi assim, ó, foi predestinado. Deus te amou primeiro. Para estar no teu lugar, tem que estar vestido por ele. Para estar no teu lugar, tem que ter veste dele. E quando alguém chegar para ti e disser, mas tu não é isso, tu não é aquilo para estar nesse lugar, tu diz, eu estou nesse lugar por causa da veste que ele me deu. Eu estou nesse lugar por causa que eu sou filho. Eu estou nesse lugar porque ele me colocou aqui. Mas a tua fraqueza, na minha fraqueza o poder se aperfeiçoa. No dia mau, o meu pai tem um propósito de me levar a crescer. Então, se nós nos entender nesse lugar, entender que Deus é por nós, nós vamos nos compreender dentro de um propósito maravilhoso. Maravilhoso. Tu é um ser maravilhoso. Porque o maravilhoso está te chamando para fazer maravilhas na tua vida. E está fazendo. Te dando do que é dele, do filho dele. Por isso te colocou em Cristo. Por isso a Bíblia diz, nele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe por que são todas as coisas? Nele, por ele e para ele são todas as coisas. Quer que eu te conte um segredo? Sabe para que são todas as coisas? Ao mesmo tempo diz, todas as coisas cooperam para o bem. Então diz, todas as coisas é nele, por ele e para ele. E todas as coisas cooperam para o bem. Nele, por ele e para ele. Todas as coisas, até as coisas ruins vão cooperar para o nosso bem, por causa do propósito. E tu sabe qual é, o que é isso? É a glória de Deus que vai ser manifesta na tua vida, em todas as áreas que tu te voltar para ele e dizer, faz. Faz porque eu estou entendendo que é teu propósito.
Faz, porque eu te amo. Faz, porque é tu que tu está comigo nesse trajeto. Tu está comigo no dia mau. Tu está comigo no dia mau. Porque tu me escolheu para isso, e eu sou teu, e eu entendi o propósito. Para isso, o Senhor nos fortalece com a verdadeira comida, com a verdadeira bebida, que é Cristo Jesus. Fortalece a igreja, fortalece o corpo, fortalece o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo. Fortalece os membros do corpo de Cristo, que é tu. Para viver a igreja de Jesus, para viver um ministério em Cristo, de Cristo, para viver o propósito de Deus em todas as áreas da tua vida, não interessa a circunstância que tu está vivendo agora. Não interessa. Não importa. Não importa, o que importa é onde está o teu coração, porque é aí que está o teu tesouro. O que importa é quando tu olhar nessa circunstância, olhar para Deus, te agarrar nele, te voltar nele, te esconder nele, fazer dele o teu esconderijo, chorar para ele, clamar para ele, assim, relacionar com ele. Não foge para outro lugar. Não foge para outro lugar. O esconderijo do Altíssimo é o nosso lugar. A sombra do Onipotente é o nosso lugar. Jesus é o nosso lugar. É o nosso lugar na hora boa. É o nosso lugar na hora ruim. É o nosso lugar hoje, amanhã e sempre. Jesus é o nosso lugar. É nele, por ele, para ele, são todas as coisas que cooperam para o bem, que visam a glória de Deus, que é Cristo em nós, a esperança da glória, e nós sendo crescidos, aperfeiçoados, restaurados, curados, libertos, sarados, renovados, em todas as áreas da nossa vida, é a mão dele que está trabalhando. Pai querido, nós te adoramos nessa manhã, te louvamos nessa manhã, te bendizemos nessa manhã pelo teu Filho Jesus em nós, pelo teu Espírito em nós, pelo teu chamado, por sermos predestinados, por recebermos vestes de linho fino, resplandecente, para ofuscar os olhos do inimigo, para que diante das circunstâncias que o diabo tem levantado para nos matar, nos roubar e nos destruir, Pai, o teu propósito se cumpra e a gente alcance mais vida de Cristo, vida para a tua glória, mas também para a nossa alma, também para a nossa vida natural, porque nisso está uma vida abundante, a vida que nós recebemos de ti pelo teu Filho, no teu Filho, pelo teu Espírito, a cada dia que nos vivifica o nosso corpo mortal. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vivifica o nosso corpo mortal, para que esta vida se manifeste em nós, Pai, para a tua glória. E é na nossa fraqueza. Eu não sou bom, eu não sou forte. Pai, não é soberba, não é orgulho. É a força do teu amor. É a força do teu amor. Esse amor que se deu por nós, que te obedeceu, que se sujeitou, para que nós pudéssemos pôr para dentro de nós, a verdadeira comida, a verdadeira força, o amor de Deus, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos levanta, que assim que nos restaura, que nos cura, que nos liberta. O Senhor levou o pecado, a iniquidade, a enfermidade. Nós não estamos mais sujeitos a Adão. Nós hoje buscamos a natureza de Cristo. Nós hoje nos voltamos para ti. Nós não queremos o conselho da carne. Nós não queremos a direção da carne. Nós não queremos o conselho mundano, profano. Nós não queremos o conselho do diabo, do mundo. Nós não queremos a sabedoria, a utopia do fulano, do beltrano, do ciclano, do livro não sei do quê. Nós estamos buscando o que é do alto, o que é de Cristo. O que nos sustenta, o que nos mantém, é teu Filho, é tua palavra, é teu Espírito, diante de todas as coisas. Por isso nós comemos. E bebemos do teu sangue, que nos purifica de todo pecado. É como as ondas do mar. Uma vem e lava, outra vem e lava, outra vem e limpa, para nós aprender a andar limpo, com dignidade. Nós não temos prazer na imundícia, nós não temos prazer na sujeira, nós não temos prazer no pecado. Nós aborrecemos o pecado. Nós aborrecemos a imundícia. A gente tem visto o que o pecado faz. Na vida até de pessoas que nós amamos. Nós temos visto o que a mentira faz. O que o engano faz. O que a prostituição faz. O que a impureza faz.
Nós temos visto que isto tudo leva para a morte, gera enfermidade, gera coisas horríveis. Por isso nós aborrecemos estas coisas, mas nós amamos o que é puro, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe a nossa mente. Pai, o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Pai, a tua mão está a nosso favor. Pai, o teu Espírito está operando para o bem nas nossas vidas, todas as coisas. Pai, o teu propósito está se cumprindo. Maranata, Maranata, nós não temos medo da vinda de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a tua igreja está te esperando. Tubara, mas sobarawara, larabashiria, emarabanala, ramanala, rabanabanabasoria. Tudo na força do teu amor, para a tua glória. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa tuas ovelhas, são tuas, elas me ouvem, porque assim tu tens chamado elas para me ouvir, ouvir a tua voz, ouvir o teu pastoreio, abençoa as tuas ovelhas, dá a vida para elas, toda a vida que elas carecem, precisam e necessitam, para que em todas as circunstâncias elas se voltem para ti, conscientemente, buscando o teu propósito, a favor desta salvação plena, total e completa, que tu tens para ela, na simplicidade da vida de cada uma delas, pela grandeza do poder do teu Espírito, a fim de que tudo que é teu se glorifique no teu Filho, na vida delas também. Sejam ovelhas alegres, felizes, curadas, libertas, saradas, cheias de paz, verdadeiros luzeiros nesse mundo, e que assim outros também possam ser guiados para o teu Filho através desta luz que brilha na vida de cada uma delas. Eu declaro que o nosso corpo é iluminado, os nossos olhos são bons, porque a luz que está em nós é Cristo Jesus, para que também outros vejam esta luz, entendam, compreendam, e aqueles que são teus se voltem para ti. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É tempo de despertar, não é mais tempo de dormir, é tempo de buscar, é tempo de orar, é tempo de entrar no quarto, é tempo de se fortalecer no teu Filho, no teu amor, para os teus propósitos. Não é mais tempo de religião, não é mais tempo de doutrinas, de ser levado como menino por ventos de doutrina, não é mais tempo de legalismo, de formalismo, não é mais tempo de religiosidade, é tempo de andar pela fé, no Espírito, de compreender o propósito, de entender a palavra e viver a palavra na simplicidade do dia a dia, como corpo de Cristo na terra, como filhos de Deus na terra, cheios do teu amor, abençoando uns aos outros, cumprindo aquilo que é da tua vontade para as nossas vidas e recebendo de ti todo o presente que tu tens para nós, em todas as áreas, o teu amor nos nossos relacionamentos, o teu amor nos nossos recursos, nas nossas necessidades, supridos pela tua bênção que está em nós. Tu abriu as janelas do céu, tu derramou esta bênção tal, e que dela advém todas as coisas. É o teu Filho em nós, que nos supre, que nos nutre, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos mantém na rocha e na videira. Por isso que nós te glorificamos e te adoramos, porque somos teus, chamados para permanecer nele, no teu Filho, pelo poder do teu Espírito, para te adorar em todas as circunstâncias. Nós te adoramos hoje, te louvamos e te bendizemos pelo entendimento, pelo conhecimento, pela sabedoria e pela inteligência espiritual que o Senhor nos dá na revelação da tua graça. Pai Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.